Existe uma pergunta que pode mudar os próximos anos da sua vida. Mas talvez o mais interessante seja que essa pergunta não é uma resposta que eu vou entregar para você. Porque algumas perguntas não transformam a nossa vida pelo simples fato de serem respondidas. Elas transformam porque nos obrigam a olhar para lugares que, muitas vezes, passamos anos sem observar. E talvez, ao longo dessa reflexão, você perceba que essa pergunta sempre esteve dentro de você. Mas antes de chegarmos nela, precisamos compreender algo. E se eu te dissesse que o seu sofrimento não está no passado? Pense nisso por alguns segundos. O passado já aconteceu. Ele terminou. Você não pode tocá-lo. Não pode alterá-lo. Não pode voltar até ele. Então, por que algo que já não existe continua tendo tanto poder sobre a sua vida? Por que determinadas experiências continuam influenciando suas escolhas? Por que algumas conclusões continuam guiando a forma como você enxerga o mundo e a si mesmo? Talvez porque o sofrimento não esteja exatamente no acontecimento. Talvez ele esteja na interpretação que permaneceu depois do acontecimento. Porque existe uma diferença entre aquilo que aconteceu e aquilo que nós concluímos sobre aquilo que aconteceu. E muitas vezes nós não carregamos o passado. Nós carregamos as respostas que criamos a partir dele. A mente humana possui uma característica interessante. Ela busca significado. Ela tenta organizar a realidade. Quando algo acontece, nós naturalmente procuramos uma explicação. Tentamos entender. Tentamos criar uma narrativa. E essas narrativas ajudam a construir a forma como enxergamos a vida. O problema é que uma conclusão criada em determinado momento pode continuar comandando nossa vida muito tempo depois daquele momento ter passado. Uma resposta que fazia sentido para uma versão antiga de nós pode continuar sendo usada por uma pessoa que já mudou. E talvez uma das maiores dificuldades da vida humana seja perceber quando uma resposta deixou de ser uma orientação e passou a ser uma limitação. Porque aquilo que repetimos durante muito tempo deixa de parecer uma interpretação. Começa a parecer uma verdade. E aquilo que parece uma verdade começa a parecer parte da nossa identidade. Pense em alguém que você conhece. Alguém que, quando você observa a vida dessa pessoa, parece estar no mesmo lugar de muitos anos atrás. Não necessariamente no mesmo endereço. Não necessariamente fazendo as mesmas coisas. Mas repetindo os mesmos padrões. As circunstâncias mudaram. As pessoas mudaram. Os ambientes mudaram. Mas existe algo que continua produzindo resultados semelhantes. E quando olhamos de fora, muitas vezes parece fácil perceber. Nós enxergamos os ciclos, enxergamos as repetições, enxergamos aquilo que talvez aquela pessoa ainda não conseguiu observar. Mas existe uma pergunta mais profunda. Você consegue olhar para si mesmo com essa mesma clareza? Porque muitas vezes conseguimos enxergar aquilo que limita o outro, mas temos dificuldade de observar aquilo que limita a nós mesmos. E talvez esse seja um dos grandes desafios do autoconhecimento. Não é apenas aprender a olhar para o mundo. É aprender a observar quem está olhando para o mundo. Talvez você tenha passado parte da vida tentando mudar as circunstâncias. Mudando ambientes, mudando caminhos, buscando novas experiências, procurando uma nova fase, e não existe nada errado nisso. A mudança externa faz parte da vida, mas existe uma pergunta essencial. O que está conduzindo essas mudanças? Porque é possível mudar tudo ao redor,
e continuar sendo conduzido pela mesma resposta interna. E quando isso acontece, a pessoa não está realmente mudando a direção. Ela está apenas criando novas versões do mesmo caminho. Pense em uma pessoa que passa a vida inteira buscando alguma coisa, um jeito de viver, um estilo de vida, uma forma de encontrar satisfação. Ela acredita que, em algum momento, quando mudar determinadas circunstâncias, finalmente vai encontrar aquilo que procura. Então ela muda de cidade, muda de ambiente, muda as pessoas ao redor, muda os caminhos que percorre, muda as escolhas externas. Mas, depois de algum tempo, percebe que aquela sensação continua presente. Algo ainda parece faltar. E talvez o ponto mais importante seja perceber que ela mudou muitas coisas ao redor, mas não questionou aquilo que estava conduzindo todas essas mudanças. A resposta interna continuou a mesma. A forma de interpretar a vida continuou a mesma. A pergunta feita muitos anos atrás continuou recebendo a mesma resposta. E talvez seja por isso que algumas pessoas passam anos tentando construir uma nova vida, mas continuam produzindo experiências parecidas. Não porque elas não tentam, não porque elas não mudam, mas porque estão tentando transformar a realidade usando uma resposta que nasceu em uma versão antiga delas mesmas. E existe algo muito profundo nisso. A pergunta que você fez para a vida 15. 20 anos atrás, talvez tivesse uma resposta naquele momento, mas você não é mais a mesma pessoa que fez aquela pergunta. Você acumulou experiências, conhecimento, consciência, novas percepções. Então, talvez a verdadeira transformação não esteja em encontrar um novo lugar, uma nova situação ou uma nova circunstância. Talvez esteja em voltar para aquela pergunta antiga e perguntar: será que a resposta que me trouxe até aqui ainda é a resposta que pode me levar para onde eu quero chegar? Carl Jung trouxe uma reflexão profunda sobre aquilo que chamamos de sombra. A sombra representa aspectos da nossa personalidade que permanecem fora da nossa consciência. Partes que não reconhecemos ou que ainda não compreendemos completamente. E uma das formas pelas quais podemos perceber esses conteúdos é através da nossa relação com o mundo e com as pessoas. Porque aquilo que desperta uma reação intensa em nós pode revelar algo que merece ser observado. Não significa que tudo aquilo que vemos no outro exista exatamente em nós, mas significa que a nossa forma de interpretar, reagir e julgar também revela algo sobre nós. Nesse sentido, as pessoas podem funcionar como espelhos, não porque mostram uma cópia de quem somos, mas porque revelam partes nossas que talvez ainda não tínhamos observado. Existe uma diferença enorme entre olhar para alguém e apenas julgar, e olhar para alguém e perguntar: o que isso está revelando sobre mim? Essa segunda pergunta muda completamente a relação com a vida. Porque você deixa de usar as experiências apenas como acontecimentos externos e começa a utilizá-las como oportunidades de consciência. Talvez esse seja o ponto onde uma transformação realmente começa. Não quando conseguimos mudar tudo ao nosso redor, mas quando começamos a perceber aquilo que acontece dentro de nós antes de uma reação. Porque entre um acontecimento e uma resposta existe um espaço. E nesse espaço existe uma possibilidade. A possibilidade de escolher, a possibilidade de observar, a possibilidade de não ser apenas conduzido por antigas conclusões. E talvez eu queira deixar um convite para você levar depois que esse vídeo terminar.
não como uma resposta pronta, mas como uma pergunta para observar. Quando você estiver em silêncio, quando estiver deitado antes de dormir, pergunte a si mesmo: quantas decisões da minha vida foram tomadas a partir de respostas antigas que eu nunca mais questionei? Quantas vezes eu reagi de uma forma que, olhando hoje com mais consciência, eu escolheria diferente? Não para julgar quem você foi, não para desejar que o passado tivesse sido diferente, porque tudo aquilo que você viveu trouxe você até este momento. As experiências, os erros, os caminhos e as escolhas fizeram parte da construção da pessoa que você se tornou. A questão não é apagar a história. A questão é perceber se as respostas que guiaram essa história ainda representam quem você é hoje. Porque talvez a verdadeira transformação não seja se tornar uma pessoa completamente diferente. Talvez seja deixar de ser controlado por respostas que pertenciam a uma versão antiga de você. Você não é apenas aquilo que aconteceu. Você também é aquele que observa, aquele que questiona, aquele que pode transformar uma experiência em consciência. E talvez a pergunta que pode mudar os próximos anos da sua vida não seja uma pergunta que alguém de fora pode responder por você. Talvez ela nasça quando você começa a observar as respostas que conduziram sua vida até aqui. Porque uma nova pergunta abre espaço para uma nova consciência. E uma nova consciência pode mudar a forma como você escolhe viver. Então talvez a pergunta final não seja: por que minha vida chegou até aqui? Mas sim, quem eu escolho ser diante de tudo aquilo que a vida ainda vai me apresentar? Porque talvez não seja o passado que precisa mudar. Talvez seja a consciência com a qual você olha para ele. Se essa reflexão fez sentido para você, continue essa jornada de autoconhecimento aqui no Além da Mente. Cada vídeo é um convite para questionar aquilo que parece óbvio, compreender melhor a própria mente e enxergar a vida através de uma nova perspectiva. E lembre-se, conhecimento é poder, mas conhecer a própria mente é liberdade. Até o próximo vídeo.